Bom, e o Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira o julgamento dos 4 primeiros réus pelos atos do 8 de janeiro, nesta quarta-feira. Eles respondem por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça. Os ministros vão avaliar as condutas individualmente. No entanto, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, no início do julgamento, disse que as imagens das câmeras de segurança demonstram que a ação de depredação e invasão dos prédios públicos foi coletiva. Segundo o ministro, isso descarta a necessidade de analisar cada conduta. Cada um agiu com dolo, a fazer parte dessa turba, ao ingressar na esplanada ilicitamente, ao ingressar na Praça dos Poderes, dos Três Poderes, ao depredar e ao pleitear a derrubada do governo democraticamente eleito e um golpe de Estado com intervenção militar. O que torna o crime coletivo, o crime multitudinário, é o fato de, em virtude do número de pessoas, você não tem necessidade de descrever que o sujeito A, ele quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin. O sujeito C, ele quebrou o armário do ministro Cristiano Zanin. Não. A turba criminosa destruiu o patrimônio do Supremo Tribunal Federal. O primeiro a ser julgado é Aécio Lúcio Costa Pereira, acusado pela Procuradoria-Geral da República de invadir o Congresso e quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro e obras de arte. O advogado de defesa de Aécio, Sebastião Coelho, disse que os réus do 8 de janeiro são alvo de um julgamento político. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Segunda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Alexandre de Moraes ironizou a fala do advogado Sebastião Coelho. De acordo com o ministro, os envolvidos nas invasões representam uma minoria e são odiados pela maioria da nação. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria da população, e isso ficou demonstrado nas urnas, e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, por 5 crimes, e propôs uma pena total de 17 anos de prisão. Além disso, o ministro determinou o pagamento de 100 dias multa, num valor de aproximadamente R$44 mil, e o pagamento em conjunto com outros condenados em R$30 milhões por danos morais coletivos.
Cris, quero te ouvir. Só agora há pouco saiu mais uma informação que o ministro Nunes Marques também votou pela condenação de Aécio por depredação e dano a patrimônio público. Cris, queria te ouvir aí também em relação a essa sustentação oral, um trecho que nós ouvimos aí do advogado Sebastião Coelho, ele que foi desembargador, né? Hoje é desembargador aposentado e hoje representa um dos réus que teve a condenação agora há 17 anos pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Eu até republiquei esse trecho dessa fala no meu Instagram, viu, Paula? Dizendo todo o respeito ao desembargador Sebastião Coelho, e falo aqui de novo publicamente, e eu acho que ele hoje lavou a alma do Brasil de bem. Não adianta Alexandre de Moraes ali, muito claudicante, nervosinho, vir responder que é uma minoria que odeia o STF, e isso em todos os cantos do país, simplesmente uma questão atualíssima. As pessoas simplesmente não podem ouvir o nome desses ministros. Detestam a corte, e não é porque elas atacam a instituição ou não entendem a importância dessa instituição, é porque elas estão vendo essa instituição importantíssima para o país e para a justiça brasileira corroer a credibilidade do judiciário inteiro. Elas estão fazendo a instituição ser destruída por dentro. São estas 11 pessoas, ainda que em alguns momentos a gente veja uns lapsos de lucidez da parte de Nunes Marques, de André Mendonça, eventualmente mais algum ali. O que Nunes Marques falou no voto dele, do que eu consegui acompanhar aqui, Paula, é que ele não acha... Bom, primeiro que ele questiona também já questionava antes e questionou de novo essa instância do judiciário, né? Por que pessoas sem foro privilegiado estão sendo julgadas no STF para serem torturadas e desrespeitadas em seus direitos humanos a ponto de não terem para si a condição de apelação que qualquer bandido tem. Qualquer criminoso, os mais perigosos do país, podem, pagando um advogado ou tendo um defensor público à sua disposição, recorrer de uma decisão judicial. Esses réus não. E Alexandre de Moraes quer colocar na cadeia por 30 anos alguém que, vamos lá, a gente não aprova, mas que quebrou um móvel, quebrou uma vidraça. Por favor, querer dizer que isso é ataque ao Estado Democrático de Direito é uma agressão ao povo brasileiro. Nós não somos idiotas. A gente está vendo o Estado Democrático de Direito ser atacado nesses processos aí, nesses julgamentos sem pé nem cabeça. Então, o que Nunes Marques está dizendo ali é que eu vi e prevejo aqui a condenação deste réu em específico por quebra, destruição de patrimônio público. O rapaz, parece que há provas nos autos ali de que quebrou alguns móveis, ou tentou quebrar uma vidraça, enfim. Ele, sim, praticou atos de vandalismo. O que diz o Código Penal sobre vandalismo não são 30 anos de prisão, não, senhor Alexandre de Moraes. E o brasileiro vê isso, ainda que ele não entenda de direito, a informação circula. E é por isso que, sim, a imensa maioria dos brasileiros hoje lavou a alma com as falas do desembargador Sebastião Coelho, um homem honesto a ponto de ter abandonado sua carreira precocemente na magistratura, porque, palavras dele, não aguentaria ser liderado por alguém como o senhor, na hora em que o senhor assumiu o Tribunal Superior Eleitoral e ele seria ministro da Corte. Então, ele pede aposentadoria antecipada, faz a prova da OAB, volta à sua carreira, depois de uma carreira longa como magistrado, como desembargador, como juiz, e decide ser advogado. E começa a sua carreira de advogado defendendo presos políticos. Então, é uma pessoa muito nobre, de muito respeito. Não à toa, Paula, para encerrar, nos Trending Topics Brasil, aqui estão os nomes de Sebastião Coelho, Alexandre de Moraes e Nunes Marques, que foram os 3 que já declararam votos. O Nunes Marques declarou voto de pena em regime aberto, multa, exatamente como prevê o crime de vandalismo no Código Penal. Sebastião Coelho está com 69 mil posts comentando o nome dele, e Alexandre de Moraes, 25 mil. Quem será que é minoria, hein? Quem será que é minoria nesse país e quem será que é maioria? Está muito claro para nós. O Silvio, num trecho aí do voto, da leitura do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, chama atenção, né, quando ele diz que ele considera as ações de vandalismo, que elas foram coletivas e que, por isso, ele descarta a necessidade de se individualizar as condutas. Quem quebrou a cadeira, quem derrubou o relógio, quem quebrou o vidro. Como é que você avalia esse entendimento aí, né? E agora essa condenação em relação a esse primeiro réu, Aécio Pereira, a 17 anos de prisão?
É exatamente esse o ponto, Paula. Isso é uma aberração jurídica. Nem é preciso ter bacharelado em direito para compreender que a individualização de conduta é, acima de tudo, um direito. É um direito desse senhor Aécio Lúcio Costa Pereira, que eu estou lendo aqui. Veja, hoje, por volta das 10h40 da manhã, por exemplo, a coluna Radar da Veja noticiou que o voto do ministro Alexandre de Moraes tinha 17 páginas, citava o presidente Jair Bolsonaro apenas uma única vez, como o rosto estampado em uma camiseta, em relação a alguém que estava ali em ato de depredação, e aqui peço licença para ler o que foi descrito ali passo a passo no texto. Bom, sobre o senhor Aécio Lúcio, 1. Achou que seria algo pacífico. 2. Pagou a sua própria passagem para ir a Brasília. Passou o dia 7 de janeiro no QG do Exército, chegou às 15 horas na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Passou por uma revista policial, portanto não possuía armas, não portava arma. Não havia bloqueio impedindo o ingresso ao Congresso Nacional. Quando chegou, estava tudo aberto e as pessoas estavam entrando e saindo do local. Ao tentar sair, quando tentou deixar o Congresso Nacional, um policial o orientou a entrar novamente, pois era mais seguro. E só soube da sua prisão, de que seria efetivamente preso, por volta da meia-noite. Pois bem, esta é a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira, repito. Eu não o conheço. Parece que na manifestação da Procuradoria-Geral da República, abre aspas, a materialidade de autoria delitiva, sobejamente nos autos e propósito criminoso claro e conhecido, e teria cometido algum ato de depredação. Pois bem, que pague pelo ato de depredação, assim como todos que atiraram uma única pedra ou quebraram qualquer vidraça. Parece que 243 pessoas foram presas ali no primeiro flagrante, mas a gente sabe que uma centenas serão julgadas aí ao longo do resto do ano. O que chama a atenção, repito, é este termo, Paulo. Multitudinários, abre aspas, para o senhor Alexandre de Moraes. O que torna o crime coletivo, o crime multitudinário, é o fato de, em virtude do número de pessoas, você não tem necessidade de descrever se o sujeito A quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin, o sujeito C quebrou o armário do ministro... Senhores, por favor. Quer dizer, então, que... E o senhor vendedor de algodão doce? A foto histórica que será lembrada sobre o dia 8 de janeiro, aquela tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria. Esse senhor estava ali, infelizmente, no meio de uma turba. Eu não o conheço e de forma alguma quero que seja responsabilizado por nada. Mas veja, ele estava aparentemente trabalhando. Se levou algodão doce, é possível que havia crianças naquele lugar. E havia. Elas foram, inclusive, embarcadas em ônibus e levadas para um ginásio da Polícia Federal, onde depois seus pais, mães e avós foram parar na papuda no caso de homens, na colmeia no caso de mulheres. Havia animais de estimação. Como é que não se pode individualizar a conduta e dizer que uma pessoa será condenada a 17 anos, inicialmente em regime fechado, sem que se prove exatamente qual foi o crime que ele cometeu e não a turba? O senhor José Dirceu não foi condenado a 17 anos no processo do Mensalão, foram 10 anos e 10 meses. O senhor Delúbio Soares, talvez o primeiro conhecido tesoureiro bandido do PT, que comandou o esquema, parte do esquema do Mensalão, foi condenado a 8 anos naquela época. E dizia, ele estava certo, ele dizia numa entrevista ao Jornal Estado de São Paulo na época, ele falou, um dia o Mensalão será piada de salão. Eu finalizo por aqui, Paula. É uma excrescência jurídica o que o Brasil está assistindo. Isso vai ficar para a história. Infelizmente, para as piores páginas da história. Perfeito. Ana, chama atenção também na sustentação oral do advogado Sebastião Coelho, que representa o Aécio Pereira, esse primeiro réu que foi condenado hoje no julgamento do STF, né? Porque ele pede nessa sustentação oral dele, né, a incompetência do juiz, ou seja, o que temos falado aqui bastante, né? Ele questiona a competência do STF para julgar essas pessoas envolvidas aí nos atos do 8 de janeiro, pessoas que não têm foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, né?
Exatamente, Paula, é o que estava aqui nas minhas anotações, né? O julgamento, aqui nós sempre defendemos as leis sendo aplicadas para os vândalos, para os criminosos, mas exatamente na esfera correta, e essas pessoas não têm o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, como você muito bem colocou. Agora, Paula, o que chama atenção aqui é o discurso do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque ele fala as imagens, golpe de Estado com intervenção militar. Essa é assim, é de doer, né? Não, porque as imagens são muito claras, mas que imagens são essas? Que nós não temos mais acesso a essas imagens. O STF tem imagens que a CPMI do 8 de janeiro pode usar. E por que essas imagens não estão na CPMI do 8 de janeiro? Imagens, mas muitas imagens foram apagadas, então algumas pessoas estão sendo condenadas com o Supremo, alguns ministros do Supremo se embasando nas imagens, mas muitas imagens também podem ter o poder de inocentar as pessoas, já que agora é moda julgar em lotes, né? A gente vê isso tudo acontecendo fora da esfera correta, né, como você disse, Paula, e a gente se pergunta, cadê o Senado para questionar isso? Cadê o Senado para olhar esse desordenamento jurídico sem freios, a 1000 por hora, né, indo, né, numa velocidade impressionante, sem freios? Então, quando um presidente da CPMI vai até as televisões ou ali na mesa mesmo da CPMI e reclama que o STF interferiu no testemunho de alguém, a vontade, Paula, é de dar de ombros, porque para certas coisas eles vão até a TV e reclamam da interferência do Supremo em prerrogativas do Senado. Mas quando o Supremo interfere no Executivo, no Legislativo, que não tem a ver com absolutamente ninguém, quando o Supremo, os ministros do Supremo, eles rasgam a Constituição dessa maneira, não dando direito de ampla defesa, individualização de qualquer conduta, julgamento baseado na individualização da conduta das pessoas, eles dão de ombros. Eles dão de ombros para a gente. Então a pergunta fica, até quando o Senado vai se manter de joelhos a este absoluto desordenamento jurídico? O desembargador Sebastião Coelho hoje lavou a alma dos brasileiros, um homem de coragem. Aristóteles, né, costumava falar que antes de qualquer virtude, a primeira delas é a coragem, que sem a coragem não existe nenhuma outra virtude. E hoje Sebastião Coelho mostrou o que é ser um homem de coragem, a bravura de quem quer defender o correto, que é as leis, o processo legal, a Constituição. Chega de sermos um país de homens e não um império das leis. E aí, para finalizar, Paula, eu sei que o nome, né, que a gente sempre fala e que o brasileiro anda falando é Alexandre de Moraes, mas aqui, no final do meu comentário, eu deixo um apelo para os outros ministros, porque nós temos informações que os senhores não estão satisfeitos com o que o Alexandre de Moraes anda fazendo com a Constituição, com o nome desta corte, que é uma corte que merece o respeito da nação brasileira. Até quando os senhores e as senhoras vão ficar omissos diante disso? Nós sabemos que os senhores também não estão satisfeitos com isso, que os senhores e as senhoras estão alarmados. Então aqui fica um apelo para que os outros ministros coloquem a mão na consciência, coloquem a mão na nossa Constituição e lembrem do juramento de vocês, porque tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai passar, a história vai ser contada, a verdade vai ser contada em detalhes.
e de que lado, em que páginas os senhores e as senhoras querem que os nomes de vocês estejam? Augusto Nunes, quero te ouvir também, mas vou registrar aqui que mais de 60 mil telas estão nos acompanhando neste momento ao vivo, sintonizados aqui em Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Agora sim, Augusto, quero te ouvir em relação a esse julgamento que começou hoje, em relação a 4 réus. Então já saiu o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, pedindo a condenação aí por 17 anos de prisão, e também do ministro Nunes Marques, que é o revisor do processo. E, vale dizer, ele divergiu em parte do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele acabou, o ministro Nunes Marques, absolvendo o réu da acusação dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, com isso, Nunes Marques fixou a pena de Aécio em 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, portanto, bem diferente do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. E vale ressaltar aqui que o julgamento foi suspenso hoje e vai ser retomado amanhã, então, com o voto do ministro Cristiano Zanin. A gente vai acompanhar, claro. Perfeito. Nós tivemos hoje o suficiente para que ocorra isso que a Ana acabou de mencionar, essa possibilidade. Os ministros vão mostrar ao fim desse julgamento se o Supremo é comandado pelo Alexandre de Moraes ou se continua havendo vida inteligente lá e a capacidade de divergir não foi assassinada nesses últimos 4 anos. O Alexandre de Moraes, no trecho da fala dele, que foi reproduzido aqui, ele admite que o Supremo agiu como um partido na eleição. Vejam a gravidade da admissão feita por ele, porque o Alexandre de Moraes, que não é lá essas coisas, quando lê o script, quando improvisa, é um desastre. Ele diz o seguinte: como ficou demonstrado nas urnas, a maioria gosta do Supremo. Ele acha, portanto, que também pode... Ele está dizendo, com outras palavras, ele está repetindo a frase do Luiz Roberto Barroso: nós derrotamos os manés, né? É isso. Ele está juntando tudo nesse bolo. Como é que pode o mesmo homem que conseguiu, nesses 4 anos, ele conseguiu assassinar o devido processo legal, o direito de ampla defesa, o sistema acusatório brasileiro, conseguiu instituir o flagrante perpétuo, acabou com as imunidades parlamentares, entre outras coisas, está agora querendo revogar a individualização da conduta. Quer dizer que esta pena que ele aplicou, recomendou, né, que foi defendido pelo advogado Sebastião Coelho, desembargador aposentado, ele vai estender a todos. Todos agirem igualmente, então tem de estender não pode individualizar a conduta, tem de punir com a mesma pena o general Dias, o G. Dias, estava lá. Todos os que estavam lá, ele disse, né, estavam conspirando contra o governo eleito democraticamente, estavam tentando golpe, como bem lembrou o Silvio, com um vendedor de algodão doce. Quer dizer, como é que pode, se o vendedor de algodão doce estivesse ali na subida da rampa do Planalto, pronto, ele também pegaria esse tipo de condenação? Bom, o nosso desembargador Coelho mostrou que ainda existem magistrados, juízes no Brasil. Ele estava lá como advogado e se transformou numa cena épica
Tá a fala dele, o cenário que envolveu ali, a fala dele, de poucos minutos, que a gente reproduziu aqui, e a própria fala, tá? É uma coisa histórica, porque ele, de frente para presidente do Supremo, cercado por 2 colunas de ministros, a maioria dos quais hostis a ele, ele transformou o que seria a defesa de um réu no rompimento da barreira do medo, erguida pelo Alexandre de Moraes e por outros ministros ao longo de 4 anos. Ele mostrou como é que age um homem de coragem e ameaçado, como veremos aqui, minutos antes da defesa que ele fez. Ele disse que aos 67 anos, né, não tem tempo nem idade aí para ter medo, né, para se intimidar com essas coisas. Não importa a idade. Ter coragem é vencer o medo. Não pode inspirar medo supremo nenhum. Sobretudo, não pode inspirar medo aos próprios ministros do Supremo e aos demais advogados que se manifestarão. Ele deu o exemplo e apontou o caminho correto. O Fachin disse que não, ele absolveu o Lula dizendo que ele não poderia ser julgado em Curitiba. Foi uma invencionice. Corretamente, o doutor Sebastião Coelho disse que o Supremo não é habilitado para julgar quem não tem foro especial. Não pode julgar essas pessoas, está tudo errado desde o começo. Não é o Ministério Público que começa o inquérito. Não é o juiz. E isso aconteceu outra vez. 6 inquéritos foram abertos simultaneamente, horas depois do 8 de janeiro, para julgar o que aconteceu naquele dia. Quer dizer, tem crime para todo mundo, até para o vendedor de algodão doce. Sobra para todos, não há inocentes lá, só o general Dias. Esse julgamento é uma farsa. Deveria ser anulado completamente, será um dia. É uma mancha na história do Supremo. E vários ministros sabem disso. O que fez o doutor Sebastião Coelho hoje não foi acusação, foi uma constatação. Foi uma constatação. Eles não podem, os ministros que agem assim, andar por rua nenhuma por onde circule um brasileiro, seja qual for o país, como temos visto, sem parar. Aliás, estamos à espera das fitas de Roma. Então, eles sabem que precisam de segurança, não porque há malucos por aí, que nem são tão perigosos, porque eles decidiram agora, por exemplo, que o Adélio Bispo dos Santos está inocentado. Porque ele foi, lembro aqui, ele foi considerado inocente pelo juiz que 6 dias depois do atentado, peço licença para achar, está aqui, na decisão sobre o caso, Adélio Bispo foi considerada a inimputabilidade do réu. O juiz Bruno Savino entendeu que o autor da facada em Bolsonaro é portador de uma doença mental chamada transtorno delirante persistente, o que foi confirmado por laudos de perícia. É isso aí. O Adélio Bispo, esse nem não pega um dia de cadeia, a depender do juiz. Vai para o hospital que não existe e que, portanto, o hospital que foi fechado pelo Supremo, por decisão do Supremo, então daqui a pouco está na rua. Não são tão perigosos, então. Não saem à rua desacompanhados, porque sabem sim que a constatação do advogado, trabalhou hoje como advogado, Sebastião Coelho, é correta. São odiados pelo que fazem, porque estão agindo contra a democracia em nome da democracia.
Silvio, só para a gente atualizar aqui o placar, então, desse julgamento no STF, o ministro Alexandre de Moraes votou, então, pela condenação de Aécio Pereira a 17 anos de prisão e o ministro Nunes Marques, então, votou pela condenação a 2 anos e 6 meses, mas em regime aberto. O julgamento foi suspenso e deve retomar amanhã, então, com o voto do ministro Cristiano Zanin. Silvio. Exatamente, Paula. Para fazer um complemento, estava lendo aqui o voto do ministro Nunes Marques e ele me parece muito equilibrado. Se, de fato, estão contidas nos autos provas suficientes, né, conforme a Procuradoria-Geral da República disse, de depredação. Portanto, essa seria uma pena proporcional. E eu queria ler aqui um brevíssimo trecho do voto dele, porque é importante. Reparem, ele diz o seguinte: os expedientes empregados no dia 8 de janeiro de 2023 caracterizam, em realidade, a hipótese de, atenção, crime impossível em virtude da ineficácia absoluta do meio empregado pelos manifestantes para atingir o Estado Democrático de Direito. A verdade é que a depredação dos prédios, que são sede dos 3 poderes da República, em nenhum momento chegou a ameaçar a autoridade dos dignatários de cada um dos poderes, tampouco o Estado Democrático de Direito, que se encontra há muito consolidado nesse país desde a Constituição de 1988. Ele está excluindo, conforme ele mesmo usou o termo, dizendo impossível, a tese de golpe de Estado, que foi uma tese defendida no voto do ministro Alexandre de Moraes, que, embora não contemple a individualização da conduta do senhor Aécio Lúcio, o primeiro dos réus, ele disse que ele deveria, sim, responder, cumprir uma pena de 17 anos de prisão em regime fechado por causa de uma turba, por estar no meio de uma turba que praticou atos violentos. Vejam, eu quero repisar este ponto porque esse voto do ministro Nunes Marques é só o segundo, temos outros adiante, pode balizar aquilo que é o fim da tese amalucada de um golpe de Estado em curso sem fuzis, mas com esse nosso amigo aí, vendedor de algodão doce, estava tentando ganhar algum dinheiro no final de semana, talvez com as crianças ali. Era uma tarde de sol.